Olá pessoal, antes de mais nada, quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse local, aqui nessa casa. É um local muito significativo para mim, para minha mãe, para as minhas irmãs e para toda a minha família. Nesse dia 26 de julho de 2020, se meu pai Agaci Fernandes hoje estivesse aqui, estaria completando 80 anos de idade. Francisco Agaci Fernandes da Silva nasceu no dia 26 de julho de 1940. Filho de Francisco Alexandre da Silva e de Maria de Jesus de Lima. Nasceu na localidade de Boa Vista. 9 irmãos: tia Amadeu, tia Zé Maria, tia João e meu pai. As mulheres: tia Regina, tia Vevinha, tia Aparecida, tia Graça e tia Nilda. Família muito pobre. Meu avô agricultor, a minha avó dona de casa. E ali nasceu, naquela Boa Vista, um menino prodígio, sem recurso, mas de uma vontade imensa de vencer na vida. Vovô tinha umas vaquinhas, tirava o leite e ele vinha vender aqui esse leite aqui na pedra. Era a maneira de sustentar tanto a ele como a família. E à noite, eles tinham que sair, ele e tia Amadeu, que eram os mais velhos, tinha que sair lá para o rio Jaguari para pescar. E uma vez eu conversando com tia Aparecida, ela disse assim: meu filho, muitas vezes a gente tinha que esperar seu pai Amadeu chegar 1h da manhã para a gente pegar o peixe, cozinhar, porque ali era a nossa janta. A gente ia ter que jantar 1h da manhã porque não tinha o que comer. O café da manhã era no esteira, uma quengazinha de coco, farinha, um pouquinho de café. E foi assim onde ele se criou. Mas sempre muito voluntarioso, muita vontade de vencer na vida e nunca desanimou. Se tinha uma coisa que não existia meu pai, era desânimo. Enfrentando qualquer dificuldade que fosse, ele sempre era de cabeça erguida, procurando saída para ajudar a sua família. Cedo, ainda jovem, foi para Fortaleza morar com tia Amadeu lá no bairro Pirambu, em Fortaleza. Pouco tempo depois, conseguiu, lá no Mercado São Sebastião, colocar ali uma lonazinha e começar a vender umas laranjinhas, uns abacaxis, e assim começou a vida dele de comerciante. Depois foi melhorando, começou a ir viajar para Paraíba, né? Mamanguape, a região onde tem muito abacaxi, começou a comprar abacaxi para trazer aqui para Fortaleza, comprando banana também para trazer para Natal, também para Fortaleza. E assim começou a vida do meu pai como comerciante. Foi crescendo, muito lutador. Depois conseguiu melhorar um pouco de vida. E quando entrou a cera de carnaúba, a castanha, um amigo convidou para que ele viesse para Russas para começar a castanha, a cera, comprar. E ele colocou novamente uma lona ali no mercado velho de Russas, uma balança, e começou sua vida no ramo da castanha e da cera de carnaúba. Ramo que ele conseguiu ser muito bem sucedido. Como comerciante, cresceu, alugou um armazém, começou a comprar a pele de ovelha, de carneiro, depois o mel de abelha, e ele não parava de tentar se movimentar para ter uma vida digna e também dar uma vida digna para a gente.
Em 82, ele começou a dar os seus primeiros passos em direção à vida pública, à política. Dr. Zilzo, muito novo, aqui em Russa, médico recém-formado, e ele resolveu fazer uma parceria com o Dr. Zilzo, candidato a prefeito, e ele a vice-prefeito aqui na cidade de Russas. Tiveram êxito, foram eleitos. Em 86 ele se candidatou a deputado estadual. Quando Russas tinha apenas 18 mil eleitores, e ele tirou mais de 10 mil votos aqui na cidade de Russas. Foi um dos deputados estaduais mais bem votados do estado do Ceará. Candidatou a minha mãe a prefeita em seguida. Não tivemos êxito, mas em uma composição de chapa com o Dr. José Martins Santiago, ele se elegeu prefeito de Russas em 1992, né? Tendo um mandato para 93, 94, 95 e 96. Um homem público diferenciado, gente. Um homem público de um coração gigantesco. Nessa casa que eu estou aqui hoje, esse portão ali de entrada era um portão aberto à população de Russas. Implantou o programa Saúde da Família, onde o médico tinha uma casa na localidade, morava na localidade, para cuidar melhor das pessoas. Montou uma casa de apoio em Fortaleza, onde ele levou registrado mais de 10 mil pessoas. Lá tinham pessoas importantes nessa casa. A dona Fátima Castro, a Duduca, a Rita, que hoje não está mais aqui no meio de nós, que o ajudaram muito nessa implantação e no prosseguimento dos serviços dessa casa lá na capital aqui do nosso estado. Conseguiu 3 etapas de saneamento básico aqui para Russas, muito importante. Conseguiu o CAIC. E o engraçado, gente, que o CAIC era para ter sido construído em um bairro mais nobre aqui da nossa cidade. Mas eu era secretário de Finanças na época, e ele me pediu que eu procurasse o bairro mais pobre de Russas, que ele queria instalar o CAIC. E assim o CAIC foi instalado no mutirão. E o CAIC, minha gente, foi a maior obra dele na área da educação. No CAIC, poderiam estudar até 1.400 crianças, desde o berçário até o ensino fundamental. Ele tinha um grande carinho por essa obra, porque foi nessa obra que ele se identificava. Ele dizia que nunca teve condição de estudar, porque meu avô não tinha dinheiro para pagar. Mas o que ele pudesse fazer para dar àquelas crianças daquela localidade condições, ele iria dar. Muita gente hoje está formada com a sua profissão graças àquele CAIC, o Centro de Apoio Integrado à Criança. Outra grande obra que ele recebeu do ex-governador Gonzaga Mota foi a ponte, aquela ponte ali da Ilhota. Hoje, uma das maiores obras de escoamento da produção da Chapada ali do Apodi. Trouxe desenvolvimento para Russas, ligou Russas a Mossoró, Baraúna, Mossoró, Natal. E como ele dizia, meu filho, hoje aquela ponte liga Russas a Baraúna, Mossoró, Natal e ao resto do Brasil. E ele tinha um grande prazer por conta disso. Só sei de uma coisa, como político ele procurou fazer sempre o melhor pelos mais desfavorecidos. Aquelas pessoas que não tinham saúde, com a Casa de Apoio em Fortaleza, com o programa Saúde da Família, aquelas pessoas que tinham esgoto passando em frente às suas casas, através do saneamento básico ele tentou ajudar, através de cestas básicas na ação social, através de remédio
4 toneladas de medicamento todos os meses aqui para ajudar as pessoas que não podiam comprar remédio. Ele fez o melhor que podia, porque tudo que ele fazia era de coração. Criou-se um homem sem maldade, sem apego, mas sempre com o pensamento de ajudar o próximo. Tenho muito orgulho, Pai, muito orgulho mesmo de ser seu filho, de ser parte dessa família. Muito orgulho de termos nos alegrado juntos, aqui nesse local que eu estou, rindo, ouvindo suas conversas, mas também chorando muitas vezes, Pai, pela dificuldade que passavam, mas nunca vi o Senhor de cabeça baixa. O Senhor me dizia, não, meu filho, levante a cabeça, vai dar tudo certo. E a vida sempre foi assim. Quantas e quantas vezes nós vimos várias e várias pessoas aqui nessa casa, o Senhor tirando seu mercantil de casa para dar. Quantas e quantas vezes nós vimos o Senhor pegar o seu carro e levar as pessoas para Fortaleza para salvar. Porque o Senhor dizia que uma vida não tem preço, meu filho, uma vida não tem preço. Esse foi o Pai, o homem que conheci. E vou levar, Pai, na minha memória, o resto da minha vida, todas essas lições. Tenho muito orgulho de ser seu filho. Muito. Quero aqui pedir perdão às pessoas que me escutam pela emoção, mas o que me deixa feliz, Pai, é saber que o Senhor está num bom lugar por todas as caridades que o Senhor fez, por tudo. O Senhor já aqui, já doente, eu perguntava se o Senhor não se arrependia de ter dado tudo que era seu. E o Senhor dizia, não, meu filho, eu transferi a minha riqueza para perto de Deus, porque no dia que eu chegar, Ele vai dizer, olha, Garcia, você teve seu defeito, seus pecados, mas você transformou muito do seu patrimônio em caridade. Pode entrar, meu filho. Eu tenho certeza disso, Pai, que o Senhor está num canto muito bom e muito especial. Olhando pela gente, olhando pelo seu povo, intercedendo por quem não tem o que comer, quem não tem uma casa para morar, porque esse era a sua vontade. Era ajudar sempre, sempre os mais desfavorecidos. O Senhor deixou muitas amizades e vai ser lembrado pelo resto da vida nos nossos corações. Quero lhe agradecer por tudo que o Senhor fez por esse povo aqui da sua terra. Que Deus continue lhe abençoando no seu pai e que o Senhor possa nos ajudar, protegendo seus filhos, seus netos, sua esposa, suas irmãs que estão aqui. E obrigado, Pai, pelo exemplo, pelo amor que o Senhor passou pela sua terra. Quero aqui, gente, dizer hoje que estou muito feliz por estar relembrando essa história tão bonita de um homem simples, pobre, que venceu na vida, mas que ajudou ao seu próximo como ninguém. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Teve uma trajetória muito bonita, saiu de uma realidade muita pobreza, muita dificuldade, muita limitação
E o vovô sempre superou todas essas dificuldades com muita luta, com muita fé, né? Com muita esperança de que as coisas melhorariam um dia. Então eu acho que em primeiro lugar é essa lição que o vovô nos deixa, a questão da superação, né? Eu acho que nenhum de nós jamais pode se queixar da vida quando a gente lembrar de onde o vovô partiu, das dificuldades que ele tinha e aonde ele chegou. Então, em primeiro lugar, essa história de vida. Em segundo lugar, é o homem político que ele foi, né? Ele foi uma pessoa dedicada à causa dos pobres, até mesmo porque ele se identificava com essa causa, né? Desde o início da sua vida, também passando fome, também vivendo a pobreza da zona rural de Russas. Então, eu acho que a forma como ele agiu na política é muito marcante, né? Escolhendo realmente abraçar as pessoas mais humildes, as pessoas que mais necessitavam. E eu entendo que o vovô, ele deixa um legado para a pobreza de Russas, da história dele, muito bonito, né? De que a casa dos políticos em Russas, elas também estão abertas aos pobres, né? Desde que o Agaci Fernandes ele veio fazer o seu trabalho social. Em terceiro lugar, e por último, eu gostaria de falar do avô que ele foi, né? Que sempre acreditou muito em mim, sempre acreditou muito em todos os netos, né? E sempre com a palavra de motivação, sempre acreditando que a educação era o caminho. E ele, que era um homem que, apesar de não ter sido letrado, ele reconhecia muito a importância de ser formado, né? Ele sempre dizia que hoje ele tem aí todos os netos encaminhados em termos de formação. E o vovô, como avô, era uma pessoa muito presente, gostava de futebol, passou o amor que ele tinha pelo Fortaleza para mim, para os outros netos, para o papai, né? Então, assim, só tenho a agradecer mesmo por tudo que ele foi, né? A história de vida dele, pela pessoa pública que ele foi e pelo avô em especial que ele foi também. Então, vovô, fica com Deus aí, sei que você está intercedendo por todos nós e é isso. O seu exemplo de vida nunca morrerá enquanto o sangue do Agaci Fernandes estiver em Russas. Um grande abraço. Falar do meu avô Agaci, para mim é muito fácil. Eu consigo fechar os olhos e lembrar de muitas coisas, muitas memórias boas que ele deixou pra gente. Mas duas coisas me lembram bastante a atenção. A primeira é a alegria dele quando ele recebia os netos, quando ele reunia a família. Eu consigo assim fechar os olhos e lembrar da felicidade dele quando a gente estava todo mundo na casa dele, fosse num jogo de vôlei, num banho de chuveirão, né, todo mundo almoçando junto com ele. Eu lembro da alegria e da felicidade dele com esses momentos. E a segunda coisa é como ele valorizava a família. Eu acho que esse foi um grande ensinamento que ele deixou pra gente, e é por isso que ele formou essa família tão linda de tantas pessoas do bem. Eu tenho muito orgulho em fazer parte. Como ele valorizava esses momentos, né? Apesar dele sempre ter sido uma pessoa muito ocupada, quando ele estava junto da família, como ele valorizava isso, né? Como ele gostava de estar ali junto da gente, brincar, contar a história da época da juventude dele. E como isso marca a gente, né? Essa importância que o meu avô dava para isso. E eu tenho certeza que lá do céu ele continua olhando pela gente, olhando por toda a nossa família, rogando a Deus por nós, pedindo saúde e proteção pra gente. E que ele continua vibrando, né? Como ele vibrava aqui com todas as nossas conquistas, como ele valorizava isso. Meu avô, para mim, foi uma pessoa inesquecível, que eu vou levar sempre no meu coração e que eu faço questão de contar as histórias que eu levo no coração para os meus filhos e que eles continuem passando isso adiante, porque ele é uma pessoa inesquecível. Um beijo. Oi, gente, a gente vai falar aqui um pouco, né, dessa homenagem aos 80 anos do meu avô, os 80 anos de história, os 80 anos de legado, o que foi pra gente conviver com ele durante 76 anos, principalmente em relação de neto, avô, os conselhos que ele passava, a história que ele contava
do menino que veio da Boa Vista, que sempre lutou para chegar onde chegou, que vendeu leite, que fez presepada, que sempre teve o contato com a família dele, sempre ajudou a família dele, ajudou os irmãos. Quem precisava, ele estava ajudando. Então isso, ele deixou isso importante de ajudar o próximo, sem querer saber quem é a pessoa, sem querer ver o que é que vai ser em troca. E sempre a gente, essa relação com ele, que ele apaziguava, quando a gente fazia uma coisa errada, vinha para perto dele, ele disse, não, deixa os meninos. A convivência de morar junto também, a gente ter essa relação com ele. Um avô que em momentos de alegria estava junto, em momentos de tristeza estavam junto, no momento de brincadeira e diversão estava sempre junto da gente, no momento de futebol na área, quando juntava todos os netos e brigava, e ele estava lá achando graça, botando tudo para jogar, ou na grama, ou no campo. Quando ele dava umas 3 horas, sentava debaixo da mangueira, até dar às 16 horas, para ir para o campo, para ver o pessoal da vila, e chegava um, conversava, e chegava outro. E você via essa relação dele. No esporte também, ele estava muito envolvido, ou com um jogo de futebol, ou com Fortaleza, ou com a dama. Ele gostava de receber os amigos da dama, para jogar a dama. O Zacarias tinha essa relação muito grande da dama com ele, como jogar e como ser a parte mais esperta. Então, ele mostra essa relação de sentar na área, com todos os netos, contando história desse período da Boa Vista, contando as histórias que viveu com o tio João, que viveu com ele muito tempo na casa dele. Era um tio muito presente que a gente tinha em relação de conviver. Então, onde um ia, o outro ia atrás, onde um dormia, o outro ia dormir também, os dois dormiam na área. E até na relação dos dois era muito importante. Quando contava um, se encontrava o outro. Se brigava, no outro dia já voltava às pazes. Era uma relação que os dois viviam. Debaixo da mangueira ficavam olhando para a cara do outro, achando graça, e você vendo sempre aquelas imagens em determinado canto da casa, ou na mangueira, ou na sala de jantar, que eles sempre ficavam no mesmo campo, sentavam no mesmo canto. Então isso eram relações que marcavam para a gente. Outra história que ele marca também era no período da Semana Santa, né? Que a gente se acordava cedo, a casa era cheia de gente, e no período em que ele dava farinha, feijão, e você vê na alegria da pessoa, a alegria dele de poder dar para as pessoas um pouco de calento, um pouco de conforto naquela hora que elas mais precisavam. Então isso eram as lembranças que ficam marcadas para a gente que conviveu com ele diariamente. A gente sabe também que essa relação que ele teve com os 9 netos, muito importante, cada um do seu jeito, cada um do seu segmento, com a sua proximidade, e sempre sentando, falando, conversando, perguntando, vendo o que é que estava precisando, o que é que estava faltando para cada um dos netos. Então isso é importante. E o legado que ele deixa em relação aos 80 anos dele é analisar o próximo, ver o que é que você pode ajudar a pessoa. Seja a menor ajuda que for, para essa pessoa já é muito. Isso você vê em relação a ele, quando ele tinha em casa, em relação ao alimento que ele dava, a relação da roupa, se ele tivesse, ele dava. Então, nessas pequenas ações, ele construiu para a gente, neto, a importância de você olhar o outro, e você cuidar do outro também. Isso é o legado que ele deixa, e aqui a gente está homenageando os 80 anos de história. Esse legado ele fica por muitos anos ainda. É isso, obrigado. Antes que eu tinha visto assim, uma coisa dessa assim, como o doutor Zé Martinho era conhecido como, quando foi prefeito, como o médico da pobreza, o seu HC era conhecido como o pai da pobreza. E fazia tudo que estava ao alcance dele, ele fazia. Tinha de chegar na minha casa às 5 horas da manhã, com uma multidão de gente para a gente levar para o hospital, e ele mesmo dirigindo. Então, que ele esteja onde ele estiver, ele está nas minhas orações todo dia. Um abraço. Falar de HC é fácil. Uma pessoa do coração bom, sem mágoa, sem rancor. Hoje ele se multiplica em gesto, em energia, em fé, em esforço pessoal. Esse laço de amor e fraternidade que nos une e faz descobrir em você essa pessoa original, diferente. Na verdade,
não conheço um ser humano igual. O ser diferente faz parte da vida. Aqui, nenhuma célula se repete na multiplicação. Você é o único ser do universo igual a você mesmo. Deus tem um carinho especial com você. Ele está com você e em você. E por isso, é por isso que faz de você uma pessoa simples, serena, maravilhosa e amiga. Hoje, os astros, a natureza, Deus, seus familiares, seus amigos celebram com você essa vida que você nos transmite. Que Deus celebre com você essa festa. Saudade do meu pai Agaci. Eu vim aqui, pessoal, para falar da pessoa que era seu Agaci. Para mim, ele significava tudo. Deixou um bom legado, um bom ensinamento para mim. Era uma pessoa muito boa. Nunca me tratou como funcionária, como empregada. Sempre esteve do meu lado, me ajudou bastante, fez de tudo por mim. Eu não tinha palavras para agradecer. Ele para mim significou, não tinha ele como patrão. Sempre eu costumo dizer que ele para mim foi um pai. Esteve junto comigo nas horas difíceis, com problema de saúde, ele quem chegou junto, me ajudou, me protegeu, fez de tudo comigo. Eu sou muito grata a ele por tudo mesmo. Eu não tenho mais nem palavras para agradecer por tudo que ele fez por mim. E hoje ainda dou continuidade como se ele estivesse vivo. Para minha família é tudo. E eles para mim são as pessoas muito boas, Dona Maria, a Mana, a Branca, Didi, todos da família. Eu sou muito grata por tudo, por essa grande amizade, por me considerar como uma pessoa da família. Como ele sempre dizia, quando chegava alguém no escritório, ele costumava dizer, me apresentar como filha dele. Sempre ele teve esse prazer de dizer que eu era filha dele. Eu sou muito grata por isso. Eu sou Luciano Gonçalves Cipião e fiquei muito feliz por ter sido convidado para dar um depoimento sobre a data de 80 anos de nascimento do Agaci Fernandes. O Agaci foi um parceiro e tanto durante toda a vida da Escola de Samba Os Gaviões. Nós começamos junto, ainda em Carnaval de Clube, usando o Agaci com seus carros para desfile da Rainha do Carnaval, das nossas bandas, pelas ruas de Russas, e isso originou a Escola de Samba Os Gaviões, que foi pioneira na cidade de Russas e durante muito tempo animou todo o Vale do Jaguaribe com escolas bastante concorrentes, maior carnaval de rua do Ceará, evidentemente fora de Fortaleza. E essa parceria, desde que existiu os Gaviões, eu fui presidente da escola e o Agaci, presidente de honra e nosso principal patrocinador. Foi uma pessoa bastante presente e essa nossa união nos Gaviões extrapolou a vida de escola e fez com que o Agaci fosse, o Agaci e a Dona Maria fosse padrinho do meu primeiro filho, Alan Kelso. Falar de Agaci Fernandes é falar da generosidade em pessoa, do amor ao próximo e do serviço que ele tinha como irmão, que deixou todo esse legado, a todos os seus familiares. Em 2010 eu pude conviver de perto com essa pessoa extraordinária que ele era. Ele me ajudou numa cirurgia de amidalite que precisava fazer. Ele me acompanhou, me levou para Fortaleza, me acompanhou até
na consulta com o médico, e eu tenho muita gratidão por eles, da forma que ele e toda a sua família me recebeu, tanto aqui em Russas quanto em Fortaleza, na casa deles, antes da cirurgia e pós-cirurgia, né, da forma que todos me tratavam. Então eu sou muito grata a ele e à família dele até hoje, e eternamente grata por tudo que eles fizeram por mim. Trabalhei com o seu Gaci 35 anos. Nunca vi um homem humilde, bom de coração. Foi um pai para mim e para muitos. Ele sempre ficará em nosso coração. Eu sempre serei grato a ele por tudo. Eu queria tirar esse momento para falar de uma pessoa especial na minha vida profissional, porque foi assim que eu o conheci, o velho Gagá, o Agaci Fernandes. Sem exagero, um dos homens mais humanos que eu já vi. E simples na forma de se relacionar com todo e qualquer ser humano. Quem conheceu o Gagá sabe que na casa dele, o Gagá que eu falei é Agaci Fernandes, de saudosa memória, que a família nesse momento celebra a saudade e se vivo fosse os seus 80 anos de idade. Eu ouvia muito falar em Agaci Fernandes porque eu andei muito na década de 70, de 74 a 81, eu andei muito na região do Bichopar e comecei a ouvir falar do Agaci. Energia do Bichopar era um sonho. Agaci, com a sua benevolência, levou. Daí eu comecei a conhecer o Agaci, de nome, de boa ação. Depois fui descobrindo o homem simples, de leiteiro a representante do cidadão russano na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Do Agaci, bom pai, bom filho, bom irmão, porque ele é irmão de todos, sempre foi irmão de todos. Bastava ter uma necessidade de correr para perto do Agaci, se ele tivesse com um centavo no bolso ou uma amizade para resolver o seu problema, era tiro na mosca. Era tirar na mosca, ele ia lá e resolvia. Então, falar do Agaci, dessas histórias, é a mesma forma simples que eu falo do homem rico que eu conheci em 1985, 15 anos da Branca, onde ele fez uma festa. E quando você chegou lá, estava misturada a sociedade e as pessoas simples e humildes, as abastadas e as, de bolso liso, vamos assim dizer. Então assim, são tantas histórias do Agaci, de ver ele reunir na casa dele. Eu tive esse prazer como repórter esportivo, a simplicidade dos que fazem o futebol amador por amor, a receber as maiores personalidades do Ceará, de presidente de tribunal a governador, de presidente da Assembleia a deputado federal. Então esse Agaci, que veio da pobreza, que ficou rico, que morreu, partiu para a eternidade e deixou a saudade do homem que, na riqueza, soube dividir com a pobreza a sua ação benevolente de ajudar o seu irmão, seja de que classe fosse, de religião, de credo. Então, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, eu me relacionei muitos anos com Agaci Fernandes, e eu passaria, e como tenho uma memória boa, uma hora falando do Agaci. Primeira obra que eu falei, sem conhecer ele, é a Energia do Bichopar. Qual o cearense que não lembra que o primeiro programa Saúde da Família no Ceará foi o Agaci que trouxe para Russas? Quem é que não lembra dessa ponte
que transporta a riqueza, ali na ilhota, a ponta da ilhota, que disseram que ligavam nada a lugar nenhum, mas o Agassiz já enxergava, na sua visão de desenvolvimento, que levaria a riqueza do Vale do Jaguaribe, a riqueza mineral do calcário, a riqueza agrícola da Chapada do Apodi, a riqueza da agropecuária da Chapada do Apodi, desce pela Serra do Vieira, passa pela ponte que o Agassiz fez com o Totó, o nosso saudoso Gonzaga Mota, nosso irmão Gonzaga Mota, né? E o destino uniu a neta do Agassiz com o neto do Agassiz com a neta do Totó, né? Então, gente, tem tanta história desse Agassiz, né? Todas as comunidades urbana e rural, da periferia da cidade, da mais distante da zona rural, sabe o coração bondoso, a vontade de servir ao irmão que o Agassiz tinha. Dona Maria era e sempre foi, e ainda continua no meio de nós, sendo a mãezona que ao lado do Agassiz tentava equilibrar para que ele não fosse ao exagero na vontade de servir. Então, meus amigos filhos do Agassiz, meus amigos genros do Agassiz, meus amigos netos e netas do Agassiz, falo do Agassiz com orgulho, falo com o Agassiz com emoção, falo do Agassiz com a consciência de que estou falando de um homem de bem que fez o bem sem pensar para quem. Essa marca ficará. Quantos dos nossos irmãos de filhos humildes estudaram, aprenderam, cresceram no CAIC, indo depois para as escolas especializadas, buscando a sua formação pela boa ação do Agassiz de trazer uma educação de qualidade como o CAIC para servir as pessoas pobres e humildes dessa cidade. Falar do Agassiz que apoiava o esporte, falar do Agassiz que apoiava tudo quanto fosse para engrandecer o nome de Russas, não tem página que me faça escrever tudo que eu conheço, porque são muitas as ações desse homem que eu gostaria que ele estivesse conosco hoje aqui. Fisicamente não está, espiritualmente permanecerá sempre na minha mente, no meu coração e de todos aqueles que o conheceram. Então, no descanso da eternidade, parabéns, Agassiz. Aqui na terra, parabéns a todos os familiares que tiveram nesse homem digno a relação firme, presente, de construir o bem para os nossos irmãos Ussano, para os nossos irmãos jaguaribanos. Desculpem ter me estendido, mas não dá para falar do Agassiz em 1 minuto, em 10 minutos, em 1 hora, muito menos em 1 dia, porque foram milhares as suas boas ações realizadas aqui na nossa terra de Dom. Parabéns a todos. Descanse na eternidade, ciente que nós estamos aqui, sempre pedindo a Deus pela sua proteção, meu querido Gagá. Francisco Agassiz Fernandes. Quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de ter conhecido Agassiz Fernandes. Falar de seu Agassiz é muito fácil, pelo homem humilde, simples e humano, como todo o povo russano conhece e sabe. Agora, trabalhar de perto, próximo como eu trabalhei, a cada dia se descobria um coração imenso, um coração abençoado, um coração que só pensava no próximo. Então, para mim, foi uma felicidade muito grande trabalhar com ele. Quero agradecer a toda a família do Sr. Agassiz Fernandes, a Dona Maria, que é uma mãe para cada um de nós, que eu posso chamá-la de mãe, porque ela sabe do que é que eu estou falando, como também Agassiz foi um pai para mim. A todos os filhos e netos, os filhos que
tanto que me recebem tão bem, e aos netos de seu Agaci, que eu tenho como sobrinhos. Então, seu Agaci, muito obrigada pela oportunidade de ter trabalhado com o senhor. Foi para mim um verdadeiro exemplo de humanidade, de humildade, de solidariedade e de respeito e amor por cada cidadão, por cada pessoa. Muito obrigada. E sei que hoje o senhor está muito bem, porque tudo o que fez aqui, o senhor está recebendo em dobro. Porque Deus é maravilhoso e o senhor era uma pessoa abençoada. Para falar do Agaci, eu sinto prazer na minha vida porque homem que nem o Agaci em Rússia é difícil a gente encontrar. Eu acho que não aparece mais. Eu conheci o Agaci na Fortaleza, na Mercado de Caxias. Naquele tempo ele morava na Antônio Bezerra, na rua Major Celestrino. Muitas vezes a gente vinha de pé, já da rua Major Celestrino até o Mercado de Caxias. Aí ele chegava onde ele chegou, foi muita luta, muita força e coragem e um coração muito grande que ele tinha. Os filhos dele, para mim, era mesmo que seus filhos, para mim. Meus irmãos, era tudo para mim. E a Dona Maria também eu adoro ela demais, era mesmo que minha mãe. Porque a Agaci foi meu pai, meu irmão, meu patrão, foi tudo na minha vida. Adoro muito o Agaci, gosto muito dele. Assim será ele lá para Deus. Que ele seja muito feliz, que Deus abençoe ele lá, bote em bom lugar, que seja aquele homem que ele foi aqui na cidade de Rússia, a terra de Dom Lino. E muito obrigado, meus amigos, e os filhos de Agaci. Jesus abençoe vocês e bote Agaci em bom lugar. Bem, Didi, você me pediu para gravar esse vídeo falando desse homem, desse político que para mim foi maior que a cidade de Rússia teve, porque é um cidadão que nasceu para servir. E quando entrou na vida pública, ele levou e ele teve esse legado. Então minha mãe sempre acompanhou a Agaci. E a amizade que a Agaci teve ao longo dos anos com a minha mãe, isso perdurou para a eternidade, porque o mesmo gratidão que eu tenho por ele, eu tenho por todos da família. E a Agaci foi esse político que ele, na área do esporte, foi onde ele administrou por 4 anos, 93, 94, 95, 96, e foi onde nós tivemos os melhores campeonatos da cidade de Russas, um homem que apoiou o esporte da nossa cidade. 93 foi o maior campeonato que essa cidade já teve, uma participação até de um clube de outra cidade, que foi o Esporte Clube Limoeiro, onde veio disputar o campeonato da nossa cidade. E naquele ano a Agaci formou uma equipe muito forte dentro dessa competição e nós conseguimos o título foi de uma importância muito grande, porque o Agaci, ele era um visionário, ele foi um prefeito além do tempo, que quando ele montou Boa Vista para a gente jogar o Campeonato Russano, ele já estava de olho na representação de Russas no Intermunicipal. E para ter coroado todo esse êxito, a gente não conseguiu o título intermunicipal. Perdemos a final com o Maranguape. Em 1994, o time entrou, naquela época não era a segunda divisão, o time era a Copa Integração, e o Agaci também apoiou a seleção de Russas naquele ano dessa Copa Integração. Em 1995, o Agaci pode botar no currículo dele que ele tem um acesso ao futebol cearense, ao futebol amador para o futebol profissional, porque a equipe do Intermunicipal foi representada naquele ano e 3 cidades queriam a vaga do Campeonato Cearense, era Crato, Russas e Quixaramubim. E todas elas passaram de fase, tanto Crato como Quixaramubim e Russas,
e na segunda fase da competição nós pegamos a equipe do Crato, ganhamos aqui de 4-1, perdemos lá de 2-0 e fomos no terceiro jogo do Fortaleza e nós eliminamos o Crato, que era mais uma equipe fora das pretensões do acesso. E quis o sorteio na terceira fase que nós pegássemos o Xeramubim. 1-0 aqui, 1-0 lá, terceiro jogo no Castelão, nós conseguimos passar para a semifinal da competição e o acesso do futebol amador para o profissional. A pena que eu acho era que o HC não teve direito à reeleição na época, porque se a HC tivesse o processo da reeleição, a gente teria um prefeito por mais 4 anos, embelezando e fortalecendo o futebol russano. Esse foi o legado, a pena que não pôde na época ir para uma reeleição, porque mesmo em 1996 ele se tornou aí o presidente do Russos Atlético Clube. E por questões lá na frente, ele acabou entregando a equipe, mas a visão do HC do esporte é uma visão de futuro. Por isso eu falo de HC e sei do que sou grato a HC por tudo que ele fez pelo esporte e por tudo que ele foi como ser humano que nasceu para servir. Um forte abraço. Olá, amigos, tudo bom? Meu nome é Humberto Nogueira, da bateria Obladia Obladá. Fizemos agora nesse ano um pré-carnaval em Russa maravilhoso e pretendemos, se Deus nos permitir e esse vírus não deixar, fazermos o nosso segundo pré-carnaval na praça no próximo ano. Mas eu queria aqui falar de outra coisa, em homenagem assim, a um grande russano. Essa homenagem não pode passar despercebida, né? É um grande russano que teve uma passagem linda, maravilhosa aqui na nossa cidade, que contribuiu de todas as formas no que pôde, principalmente no que diz respeito ao pobre, aos mais necessitados, né? Que é o senhor HC Fernandes. Quem não lembra do HC, conhecido por todos os russanos. E eu não poderia deixar de prestar essa homenagem a ele, porque ele também fez parte da cultura de Russas. Ele também fez parte dos carnavais de outrora. Então, assim, o que eu tenho para falar do HC Fernandes é o fato, eu lembro, até 1983 eu desfilava pela escola de samba, era Unidos da Monsenhor João Luiz. E quando terminou o carnaval de 83, o Luciano Cipião me fez um convite para vir para a escola de samba Os Gaviões. E o Luciano, uma pessoa magnífica também, fui para os Gaviões para ensaiar a bateria em Russas, porque a bateria dos Gaviões era dividida em duas partes. Uma ensaiava em Russas, comigo, à frente, e a outra ensaiava em Fortaleza. E a gente, uma vez na semana, uma vez na semana mesmo, a gente ia para Fortaleza, toda a bateria daqui, de ônibus. E aí é onde entrava a participação do seu HC. Que ele cobria toda a nossa logística pela sua boa vontade de desempenhar aqui o seu trabalho de grande empresário na época, nem político era ainda, né? No início dos anos 80, então ele já tinha essa visão de apoiar todos nós. E chegando essa data de 84, já para o carnaval de 84 e 85 foram os dois maiores, inclusive o maior mesmo foi de 85, em que aí disso que eu quero falar especificamente, que o HC, ele cedeu, além desse ônibus que a gente ensaia em Fortaleza, o lanche para toda a turma e tudo, ele cedeu o galpão dele no Tabuleiro de Russas, né, que hoje é o Planalto, quem não lembra da antiga fábrica do HC. E ali fazíamos aqueles carros alegóricos, e a gente ensaiava à noite, as costureiras, todo mundo trabalhando, uma trabalheira linda, 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 maravilhosa, todo mundo muito empenhado, sem ninguém ganhar nada, era só mesmo o corpo e a alma que a gente dava para o nosso carnaval, né? E o HC, ele cobria toda essa logística, ele nem prefeito ele era ainda, ele apenas era um empresário do ramo da castanha, do ramo de couros, todo mundo conheceu, quem conheceu o HC Fernandes. Então, assim, ele deu essa grande contribuição
né? Inclusive, em 1985, tivemos o maior carnaval da história de Rússia, foi exatamente nesse ano, com 4 escolas de samba, que tinham unido os alunos, unidos da Monsenhor João Luiz, os Gaviões, e surgindo a Império Russano. Então, assim, ao ouvir falar dessa homenagem prestada ao seu Agaci, eu me senti no direito de prestar essa pequena homenagem. E, senhor Agaci, obrigado pela sua passagem aqui em Russas, foi gloriosa, o senhor é uma alma grande e um coração maior ainda, e a gente só tem a agradecer a sua contribuição que o senhor deu aqui na nossa cidade, como prefeito, ao nosso estado como deputado, enfim, e principalmente no meio da sua família, no leito dela, onde o senhor é mais querido por todos. Que o senhor esteja no lugar muito melhor do que nós aqui. Um abraço a todos os amigos. Sou Aparecida, irmã do Agaci Fernandes. O que eu tenho de dizer para o povo, que ele foi um ótimo filho, foi um ótimo irmão. Ele, desde pequeno, que ele trabalhou muito para criar nós, pescando, caçando, porque o meu pai era pobre, não tinha condições, e nós vivíamos às custas mais dos trabalhos deles. Foi um bom irmão para todos da família e dos que chegavam chegava na casa dele. Ele acolhia com o maior carinho. Eu te amo, você é tudo na minha vida. Você é a pessoa mais importante da minha vida. E muito obrigado por ter me dado uma mãe maravilhosa, uma mãe companheira, que está fazendo o mesmo papel que o senhor fez de pai, ela está fazendo de pai e de mãe. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez para com meus filhos. Cheguei, graças a Deus. O último pedido que foi feito antes que o Senhor faleceu, antes do Senhor morreu, foi que a gente, o Zacarias, terminasse a faculdade dele e a gente conseguiu. Pai, muito obrigado. Eu sei que você está em todos os momentos olhando por toda a tua família no céu. Pai, eu te amo. Quando eu conheci a Agaci, era meu primo legítimo, sempre convivendo lá em casa com meus irmãos, sabe? Comecei a paquerar com ele, tinha 16 anos, depois de 2 anos de namoro, nós noivamos, casamos, fui embora para Fortaleza. A convivência de Agaci era viajando. Aquela pessoa que nunca deixou eu só, sempre com a minha família, com meus netos, com meus filhos. Eu tenho tudo que dizer de bom de Agaci, porque ele foi um bom pai, foi um bom marido, foi tudo na minha vida. conservação